eu vou estar iniciando a gravação aqui, certo? Então, a gente pode dar início. A senhora se apresentar, só vou fazer uma introdução para ficar legal no vídeo lá depois. Boa noite, Vale Demolei, Demolei Bahia. A gente está dando início hoje aqui ao nosso quadro chamado Papo 10. A gente está fazendo o primeiro episódio com a tia Dayana Sá, lá da Terceira OFEX. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre a importância do clube de mães e a importância da atuação ativa das mães na Ordem Demolei. Tá com a senhora, minha tia? Boa noite a todos, boa noite, Vale Demolei. É um motivo de muito orgulho estar aqui no dia de hoje, participando, a convite dos sobrinhos, desse papo. Me senti muito honrada e feliz, tá? Pronto. Deixa eu só acessar aqui as pautas. Tia, a senhora pode falar pra gente aí como foi o seu primeiro contato, o primeiro contato da senhora com a Ordem Demolei? Se a senhora conheceu antes de Rafoso iniciar ou conheceu depois? Como foi esse primeiro contato? Posso sim. É, um maçom que é Demolei fez o convite para Rafoso através de mim, né? Ele me conhecia lá do meu trabalho. E, a princípio, eu não conhecia ao Demolei, então coloquei na minha gaveta lá aquela solicitação e não tinha pretensão de apoiar Rafoso. Ele viu a minha resistência e ele levou até mim um menino Demolei. E esse menino, ele foi maravilhoso, porque ele me explicou que ao Demolei era um ambiente onde o meu filho ia ter a participação em muitas atividades, ele estaria adquirindo novos irmãos. E como o Rafoso é filho único e também muito sozinho, né? Eu acabei me encantando com essa oportunidade de Rafoso ingressar na Ordem Molay. Então aí eu preenchi lá a documentação e encaminhei. Aí um maçom veio até a nossa casa fazer a sindicância, tinha esquecido o nome, e nesse momento o Rafoso ingressou e iniciou. A cerimônia de iniciação foi bem bonita, mas aquele primeiro contato eu não tinha nenhuma noção do que estaria por vir. Logo em seguida, Rafoso foi eleito mestre conselheiro. A instalação dele de mestre conselheiro foi um momento muito bonito, muito emocionante para mim. Só que eu ainda não tinha contato. Então, eu achei bonitinho, mas não sabia a proporção da responsabilidade que Rafoso estaria adquirindo a partir daquele momento. Então, em poucas palavras, esse foi o nosso primeiro contato com a ordem, o meu como mãe, né? E o dele começando a Como participação Demolei? dele na vida de mulher. E agora uma pergunta que não estava separada, mas pra senhora, qual foi surpreendente assim essa questão que quando a pessoa, o garoto ele se torna médico conselheiro, normalmente a rotina dele tende a mudar um pouco. Então ele sempre tá na correria, passa em casa, mas vai pra uma atividade, organiza aqui, organiza ali. E pra senhora como é que foi esse período? Então, na ocasião, Rafoso foi o mais conselheiro mais jovem da Bahia. Ele Hum, estava com 13 anos nossa. e coincidiu que foi no ano da pandemia e os capítulos estavam ali, né, fechados, e aconteceu que o mais conselheiro regional da época, ele forçou, né, na verdade, que Rafa não parasse os trabalhos, ele pegou muito no pé. Então, quando eu vi Rafa triste, ansioso, porque ele não tinha como fazer as atividades por conta do cenário da pandemia, mas ele queria fazer, aquilo me incentivou como mãe a entrar de cabeça no problema dele. Então foi aí que eu comecei o trabalho e comecei a me encantar e me apaixonar pela Ordem Molay. Então nós juntos começamos a desenvolver algumas atividades do nosso capítulo, que era o capítulo Sudoeste, e na época nós conseguimos, né, realizar toda a CNE e Rafoso dobrou a gestão por conta da pandemia. Então, assim, eu comecei a estar totalmente envolvida com a Ordem Molay, com os sobrinhos, nossa casa se tornou aquele QG, né? Começou a vir muito menino aqui para a gente estar reunido, a gente começou a fazer algumas atividades de entretenimento juntos. Então, eu comecei a sentir de verdade como mãe como era
o sentimento de pertencimento de família que a Ordem Mollet tanto traz, né? Muitas vezes, algumas mães, elas não conseguem ter esse sentimento porque elas não se envolvem, talvez por escolha delas, por falta de tempo, ou porque o filho também não se esforça de envolver suas mães. Então, aqui, como eu estou falando com bastante sobrinhos, eu queria levar para vocês esse pedido de que vocês estejam convidando a família de vocês para fazer parte. Certo. A senhora falou do período em que ele assumiu como mestre conselheiro e a senhora também ocupou o cargo de presidência ali do Clube de Mães. A senhora pode falar um pouquinho como foi esse período para a senhora? Como funcionou essa chegada e essa ascensão até a presidência do clube? Posso falar. Quando o Rafoso foi instalado mestre conselheiro, aí por livre e espontânea pressão, eu fui convidada para ser a presidente do Clube de Mães, né? E também, como eu não tinha essa experiência, esse contato, eu tive que aprender na marra ali o que era a função do Clube de Mães. E como também o nosso capítulo era pequeno, estava meio que recesso por conta da pandemia, eu me senti e acabei me tornando assim uma mãezona dos Demolês como um completo, né? Então aí a gente começou a providenciar questão de lanche para as atividades, como eu tenho aqui assim uma boa rede de relacionamento por conta do meu trabalho, aí eu consegui alguns patrocínios, alguns locais para a gente estar fazendo atividades. Exemplo, vamos fazer um plantio de árvores, aí eu vou conseguir ali as mudas, vou conseguir um adubo, vamos levar os garotos. Então, é um ato de extremo amor quando uma mãe resolve se doar para Ordem Mollet. E aí, esse amor, ele acaba se tornando expansivo, ele não fica ao meu filho, ao cargo do meu filho, ele se torna pela ordem e por todos que fazem parte dela. É assim que eu me sinto. Nossa, muito, muito, muito bonito mesmo. Esse amor que a senhora tem pela Rodemola. A gente observa, a gente estava no Cambodge e várias pessoas assim, Tia Dai, tira uma foto aqui, não sei o que, a senhora sempre muito receptiva com todo mundo que estava ali, com todos os irmãos. Acho que alguns que a senhora nem conhecia, mas lhe conhecia, mas a senhora não conhecia, mas estava ali sempre recebendo todo mundo. É, Uhum. a senhora acredita que de que forma a presença das mães nessas atividades elas podem estar fortalecendo o trabalho dos capítulos? Como que, não sei, motiva ou pode estar impactando aí? Bem, Petrônio, eu acredito que esse amor que a mãe tem pelo filho é muito incondicional, né? Então, como eu exemplifiquei a vocês aqui, na época onde Rafoso tinha a responsabilidade de mestre conselheiro, eu acredito que o meu apoio, a minha força ao lado dele, fez com que ele se sentisse mais confiante, mais forte, né? A gente foi junto ali, descobrindo algumas coisas, abrindo novos espaços. Então, eu creio que a presença da mãe, ela é fundamental. Algumas, com certeza, têm, assim, um pouco de vergonha de falar em público, outras acabam que não entendem muito bem como que é essa importância da presença delas, né? Então, esse trabalho que você está se propondo a fazer, de colocar esses vídeos, de outras pessoas terem um alcance e começar a ouvir um pouco mais disso, é de extrema importância, porque muitas vezes a mãe nem sabe que ela pode e deve participar, né? Os clubes de mães do passado, eles eram mais assim, vamos ver o lanchinho dos meninos, vamos numa reunião ali que vai ter iniciação, vamos fazer o almoço, e só, como se fosse assim um trabalho. Mas eu acho super importante de que a mãe ela esteja envolvida, inserida em todos os momentos. Hum, Realmente, muito, muito importante. É, Quais mudanças a senhora já presenciou nos jovens a partir desse envolvimento familiar? Assim, a senhora falou do seu exemplo dentro de casa, que sentiu que deu mais força, mais confiança durante uma gestão, por exemplo, mas a senhora nota que no ambiente do capítulo isso afeta os outros garotos também? Bom demais, né? Eu vou falar do meu exemplo. Eu consigo ter certeza de que Rafoso se tornou um filho muito melhor,
a partir da Ordem Molay. E através disso, eu também me tornei uma pessoa muito melhor. Essa oportunidade que a Ordem Molay nos dá de realizar filantropias, de realizar algumas atividades de desenvolvimento, de participar de palestras de capacitação, até mesmo dos momentos ali de resenha que a gente tem nos capítulos, né, após eventos. Tudo isso é uma construção onde a família ela consegue se sentir mais feliz em ver o seu filho como Demolay, onde a família consegue sentir que o seu filho está no franco desenvolvimento. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o exemplo de Rafoso. Antes de se tornar Demolay, Rafoso tinha vergonha de comprar uma Coca-Cola. Ele não falava com muitas pessoas, ele era muito tímido e ele era muito solitário também, né? Então, eu tenho certeza que eu sozinha não conseguiria fazer dele a pessoa que ele é agora. Então, como eu falei no início dessa resposta, eu também evoluí muito. Esse amor que eu recebo de vocês, né? Esse carinho todo, como você falou do Camboja, os meninos vindo pedir para tirar uma foto, ou se apresentando, tia, eu sou fulano de tal capítulo, a senhora lembra, a gente já te seguiu e tal. Muita curtidinha, muito coraçãozinho lá no Instagram. Então, tudo isso me alimenta muito como mãe, como pessoa. Então, eu consigo saber que, independente de ser a mãe de Rafa, tem um espaço para mim como tia em cada capítulo, em cada coração. Então, eu incentivo que cada mãe, independente dos cargos, porque quando se tem um cargo, a gente acaba se envolvendo muito mais, né? A questão de ser presidente do clube e tudo mais. Mas, independente dos cargos, quando a mãe se envolve, o capítulo se fortalece, o filho se motiva mais. Alguns garotos já chegaram para mim falando assim: poxa, tia, eu queria tanto que a minha mãe participasse como a senhora, queria que minha mãe te conhecesse. Hoje mesmo eu recebi uma foto que me deixou muito feliz, assim, o menino lá de Tapetinga, que realizou a cerimônia das flores junto com a sua mãe, porque ele ficou inspirado em mim e Rafoso, que sempre fazemos juntos, né? Então, quando a gente faz as coisas com amor e recebe esse amor de volta, nada tem preço, fica tudo muito maravilhoso, né, de sentir. Aproveitando essa parte que a senhora falou, que a senhora passou a conhecer a Ordem de Molay foi muito rápido, né? Como a senhora disse, que entrou e aí logo assumiu a presença do clube e teve que ir conhecendo a Ordem de Molay e vivendo a Ordem de Molay ali no dia a dia. Sim, É, qual conselho a senhora daria para as mães que estão entrando na Ordem de Molay agora? Tipo, meu filho iniciou esse final de semana, o que a senhora pode aconselhar essas mães? certo. Assim, ó, geralmente toda mãe, ela é muito dedicada e quando o filho faz uma amizade nova, ela quer conhecer, né? Esse menino é de onde? Ele é filho de quem? Ele faz o quê? Então, o meu envolvimento com a Ordemolei, ele foi basicamente esse. Rafoso foi me apresentando alguns irmãos, aqueles que estavam trabalhando mais junto com ele ali, mas pela minha disponibilidade, a gente começou a ampliar essa rede. Então, assim, a minha casa sempre foi uma casa disponível, que os meninos gostam de frequentar, e dorme, faz muita bagunça, come muito. Então, meu conselho para todas as mães, né, que os seus filhos estão iniciando, abra o seu coração, abra as portas de sua casa, motive esses garotos, motive os seus filhos. E muitas vezes, alguns meninos desses que frequentam a nossa vida, a nossa casa, eles acabam necessitando também assim de um colo, de um amparo que muitas vezes ele não consegue encontrar na própria família. Então, quando a gente recebe os filhos, né, como se fosse também nossos filhos, a gente acaba participando, dando um conselho, dando um acolhimento, dando um apoio, dando um abraço. Então, assim, com toda certeza, vocês vão se sentir, eu estou direcionando agora às mães, vocês vão se sentir muito bem em receber esse amor que eu recebo sempre, né? A partir só dessa doação, doação de tempo, doação de afeto,
de você estar sempre disponível para poder ouvir, né, esses demolês, aprender com eles também. Eu acredito que eu me tornei uma mãe muito melhor a partir de conhecer o ponto de vista de outros garotos também, que não só o meu filho. Só um instante, ao fim a gente vai estar disponibilizando para poder fazer perguntas e comentários. A gente já está encerrando as pautas aqui, a gente abre para essas considerações e os comentários. E, tia, sabendo que é uma via de mão dupla essa questão dessa relação entre os demolês e as mães, do clube de mães ali, qual conselho a senhora também daria aos demolês sobre valorizar o apoio materno dentro da ordem? Se a senhora pudesse direcionar as palavras agora para eles, o que a senhora adicionaria? Certo. É, é um princípio, né, da Ordem da Cavalaria, que é servir com renúncia. Então, a mãe de todos vocês já é especialista nisso, né? Em servir com renúncia, em participar ativamente da formação do caráter, dos cuidados incansáveis para que vocês se tornem pessoas cada dia melhores, para que não lhes falte nada, que a mãe ela sempre está ali tentando proteger e prover todas as coisas dos seus filhos. Então, filhos, valorizem esse amor incondicional da mãe de vocês, digam para elas quanto elas são importantes, o quanto que vocês necessitam da participação efetiva delas, porque muitas vezes o Demolei, quando assume certos cargos, ele se sente muito independente, protagonista, é uma fase de mudança de hormônio, de desenvolvimento também. Então, muitas vezes o próprio jovem ele pode se distanciar um pouco dessa chama amorosa que a mãe proporciona no lar. Então, convide a mãe de vocês para estar presente nas atividades, diga para os seus amigos o que as suas mães têm feito, né? Pela Ordem Molei, também por vocês. Tenho certeza que elas vão ficar extremamente felizes, muito mesmo. Pronto, muito, muito bom. É, a gente agora encerrou os tópicos e as perguntas que eu tinha pra tia. É, se alguém aqui tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, a gente está dedicando esse momento para isso agora. Então pode levantar a mão, se apresenta e faz o seu comentário ou sua pergunta. É, o João Vitor ele já havia levantado a mão, então por favor, João Vitor, levante, pode falar. Oi, minha tia, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta sobre a entrada do seu filho na Ordem Demolei. A senhora falou que depois de um tempo conseguiu introduzir ele, preencheu tudo certinho e enviou. Mas a senhora não teve nenhum trabalho, não teve, por exemplo, alguma pessoa, algum familiar que foi contra isso algum momento? Oi, meu sobrinho, que sotaquezinho fofo. Olha, meu sobrinho, eu mesma tinha esse receio. Eu achava que era uma ordem, né, do Satanás e tinha muito medo. E aí, quando o Rafoso foi iniciar, eu falei: meu filho, Deus é a nossa prioridade. Se você chegar lá e ver qualquer coisa ali que é do outro, você vai ter que sair, vai ter que cair fora, né? E assim, aqui na nossa região tem muita brincadeira em relação a montar em bode e tudo mais, dos pactos que os maçons fazem. Então, justamente por eu não conhecer, eu resolvi participar mais ativamente. E aí, hoje, eu sou tão, assim, apaixonada que eu brinco com as pessoas que se Rafoso desistir de ser Demolay, eu quero continuar. Quando ele ficar sênior, eu quero continuar. Porque se tornou, sinceramente, parte da minha existência, sabe? O amor pelo Demolay. De verdade. Muito Certo, obrigado. mestre. Obrigado. Muito obrigado, João Vitor, e muito obrigado, tia, pela resposta. O João Lucas, ele havia levantado a mão. Pode falar, João, por favor? Ele não tá aqui? João? Eu acho que ele Oi, saiu, irmão. mudou. Ah, Aí, não, tá aí. Peraí. Primeiramente, boa noite. boa Me noite. chamo João Lucas, sou atualmente conselheiro aqui do capítulo Juazeiro 338. Primeiramente, queria agradecer a tia, né, pela belíssima palestra e falar do papel importantíssimo que minha mãe teve em minha vida e até hoje tem na minha jornada de mulher, né? Logo,
quando eu iniciei, ela também ficou com o pé atrás, com receio pelos comentários maldosos dos ignorantes sobre a ordem. Mas logo após eu ter entrado, após eu ter iniciado, pela cerimônia das luzes e das flores, minha mãe percebeu que ali era um lugar onde ela gostaria que o filho dela estivesse participando, onde ela gostaria que ele fosse, onde ele fizesse aquilo como um hobby. E principalmente no começo, minha mãe foi crucial para me manter na ordem até hoje. Eu agradeço muito a ela por falar: manhã, hoje tem reunião, mas não tô com vontade de ir. Mas se eu não for, não vai ter reunião porque falta só uma pessoa para bater os cargos mínimos. Ela: não, João, você vai. Você buscou a responsabilidade, ninguém te obrigou. Eu lhe dei a oportunidade de participar, então agora você tem que cumprir com seus compromissos. Não somente com isso, em casa: João, faça tal coisa, dê um momento, estude o ritual, estude para o que você tem para estudar. Ela sempre me incentivou muito. E se hoje eu posso dizer que estou permanente e que quero cada vez mais permanecer dentro da Ordem de Molay, eu devo à minha mãe, porque ela foi crucial, realmente. A mãe, ela tem um papel extremamente importante, e ver os meninos que iniciaram agora sendo muito ativas, como tia Candice, que está aqui, como tia Adriana, que está aqui, me deixa realmente muito feliz. E eu vejo que o Clube de Mães e Amigos daqui de Juazeiro possa cada vez mais crescer, que ele possa abrilhantar e só melhorar um capítulo. Uma vez eu escutei do nosso mestre conselheiro estadual adjunto, Edmilson Júnior, que um capítulo forte tem um clube de mães forte. E eu levo isso no meu coração e tenho uma vontade, um sonho de fazer com que o nosso clube Amor Fraterno volte a ser tão grande quanto é, ou quanto foi. E eu vejo que isso realmente é verdade. Quando na gestão passada, na Advita, a gente foi fazer a arrecadação de fundos. A gente fez um almoço lá no Clube dos Maçons. E se não fosse tia Marilena, que é a nossa atual presidente do Clube de Mães, nada teria acontecido. Assim, sabe o que é nada? Ela foi, marcou uma reunião com a gente, disse o que é que a gente ia precisar correr atrás, o que é que a gente precisava gastar. E até hoje a gente usufrui desse dinheiro, de uma atividade que aconteceu na gestão passada. E eu só tenho a agradecer ao nosso Clube de Mães. Assim, é excepcional. Eu espero que as mães do nosso capítulo cada vez abracem mais a nossa causa e vivam a Ordem de Molay juntamente com a gente. Obrigado pela palavra. Obrigado, João, pelo comentário. A gente tem mais um comentário. Passando só para parabenizar essa dedicação que a senhora tem e o apoio a Rafoso e à Ordem de Molay. Que seu exemplo se espalhe ainda mais pelos 4 cantos da Bahia. Forte abraço, tio Marco Cordeiro, o oficial executivo da 7ª OFEX. Muito obrigada, tio Marco. Uma satisfação fazer parte da Ordem Molay como um todo. Contando aqui um exemplo, né, para acrescentar nas palavras do sobrinho João, teve um ano onde teve uma chuva intensa, muito intensa aqui na nossa região, e muitas famílias ficaram desabrigadas e sem suas casas e tudo mais. E aquilo ali doeu muito meu coração. E aí, na época, eu chamei assim 2, 3 sobrinhos, falei assim: a gente podia começar a pedir alimento e tal, e ver no que dá. E aí nós começamos a ir para o supermercado, nós passamos em torno de uma semana fazendo esse trabalho, de pedir os alimentos e tudo. E aí o nosso capítulo conseguiu, em torno assim de 7 pessoas trabalhando, 7 demolês, às vezes um pouquinho mais, alguns de outros capítulos começaram a engajar com a gente. E aí todos os dias dessa semana eu ofereci almoço aqui na minha casa para os meninos. Então era menino na cozinha, menino no quarto de Rafoso, menino na sala, e a gente concentrou essa doação toda aqui na minha casa. Nós conseguimos 500 quilos de alimentos nessa ocasião, fora o que foi arrecadado de roupa e água e material de higiene e de limpeza e tudo mais. Nós entregamos aqui para a Patrulha Solidária, que é um projeto da Polícia Militar que faz atividades, tipo assim, do bem ao próximo, né? Então, naquela experiência que eu tive aqui, eu consegui entender de como o amor, ele não tem fronteiras, né? Quando a gente começou uma coisa tão pequena, que eu achava que a gente ia conseguir aqui arrecadar, sei lá, 50 quilos, a gente foi para meia tonelada.
Então, se cada mãe puder adotar um pouquinho o filho da outra, um exemplo legal também que eu estou vendo aqui algumas mães, né, que é de ser hospitaleira. Aqui na minha casa, sempre os meninos que vêm de outras cidades me pedem um cantinho. Minha tia, eu queria ficar aí, eu posso dormir aí, eu tô chegando aí e tal. E aí eu me sinto muito honrada, né, por ter esse privilégio de ser um pouco mãe dos filhos de vocês, né? Tendo a certeza de que em algum momento o Rafoso também vai precisar desse abraço, desse carinho. Então a gente nunca consegue, tipo assim, mensurar o quanto é importante, como mãe, a gente estar presente na vida de cada sobrinho, não só dos nossos filhos. Tia, aproveitando a senhora falou da atividade que a senhora fez, teve alguma atividade específica nesses anos que a senhora tem de Ordem de Molay que marcou a senhora, tipo, nossa, aquela atividade ela ficou gravada na minha mente, no meu coração? Poxa, essa aí que eu falei, né, de meia tonelada, foi muito especial, foi muito boa. E uma outra também, que nós fizemos também com o Sudoeste, foi muito legal. Geralmente, os capítulos têm o costume de oferecer sopa, cachorro-quente, sempre algum alimento para fazer filantropia, né? E aí, uma ocasião, a gente falou assim, ai, a gente podia fazer uma coisa assim um pouco diferente, assim, um alimento diferente. E aí, nós decidimos fazer um yakisoba. E aí, nós fizemos esse yakisoba na casa de um sobrinho, não foi numa cozinha da maçonaria. Então, assim, a gente teve todo aquele trabalho de descascar, de ralar os legumes e de preparar tudo, de fazer as marmitinhas, de sair na rua para doar. Mas quando a gente estava preparando, foi tão maravilhoso aquele momento nosso ali, enquanto capítulo, as brincadeiras que a gente teve juntos, que o trabalho todo, que foi muito grande, se tornou uma alegria muito grande também, né? E também, assim, deixa eu pensar, são tantas atividades, né? Porque eu já estou envolvida com a Demolei desde 2020, vamos dizer assim, mais ativamente. Então, são 5 anos, né? Onde a gente tem muitas histórias juntos. Certo. Tia, a senhora tem mais alguma consideração, algum tópico que a senhora deseja abordar? Ou algum comentário? Acredito que não. Acho que eu posso deixar esse tempo mais para que vocês possam estar contribuindo também. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Algum comentário? As tias que estão aqui presentes? Bom, então, novamente eu queria agradecer muito, 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 tia Dai, pela senhora ter se disponibilizado esse tempo da senhora para poder estar aqui falando pra gente e abordando esse tema que é muito, muito importante. E estreando um quadro que eu quero trazer outras edições, a gente já tem o próximo marcado já, vai ser muito interessante também, voltado para essa questão da rede de apoio que os capítulos precisam, das pessoas que estão ali, mas às vezes não tem esse local de fala, de poder falar sua experiência, por exemplo, como foi o início de o contato com a Ordem Molay, por exemplo. Então eu queria agradecer muito a senhora, muito mesmo, a senhora sempre disponível e sempre dedicada ali em fazer acontecer e disponível para estar nos ajudando e trazendo esse conhecimento pra gente. Muito, muito, muito obrigada, tia. Bem, eu estou aqui de coração quentinho. Tomara que eu tenha correspondido às expectativas de vocês. Para mim, foi um motivo de grande privilégio ser a primeira convidada, né, do projeto. Achei o projeto muito bacana. Quero estar participando como ouvinte dos próximos encontros. Dizer que a Ordem Molay, ela só tem a acrescentar em cada ser humano que é tocado por ela, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma filantropia e a gente faz o bem para alguém, esse bem é maior ainda dentro do nosso coração. É muito contagiante perceber a evolução de cada menino, de cada sobrinho, quando assume um cargo, quando chega em público e fala melhor do que na reunião passada, quando a gente vê o desenvolvimento, as brincadeiras positivas, a irmandade, né? Rafoso é um filho único, eu sou uma mãe solo, então a Ordem Molay, ela veio se tornar realmente a nossa
família, né? Uma base onde eu sei que ele tem os melhores amigos, onde os tios também são maravilhosos, onde eles são conselheiros, amigos, presentes, atuantes, são pessoas onde os meninos podem se inspirar. Então, a minha dedicação com a Ordem Molay é como se fosse assim, poxa, deixa eu ajudar um pouquinho aqui no desenvolvimento dessas atividades, onde com tanta grandiosidade toca o coração de tantas pessoas, né? Então, onde cada sobrinho cresce, eu me sinto também muito privilegiada. Não só como mãe de Rafa, mas assim, carinhosamente eu chamo meus sobrinhos aqui mais próximos de meus filhos, porque é assim que eu sinto, como se fosse cada um pouquinho, né? De filho meu, e quando alguém cresce, eu fico feliz. Quando alguém encontra assim com esse carinho, minha tia, eu fico também feliz, tá? Então, para mim, é um motivo de grande satisfação estar aqui. Eu quero deixar à disposição de vocês, para que vocês possam estar sempre nos contactando quando precisarem, tá? Pronto. Então agora eu vou estar encerrando a gravação. Novamente agradeço demais a senhora por ter se disponibilizado e ter vindo aqui. E como foi que a senhora fez aqui, ó? A terceira no topo? Valeu.